Graça e paz, irmãos. Amém? Graça e paz, graça e paz. Mais um dia de chegar aqui e ficar nervosa, né? Mas a gente ora, a gente entrega, a gente lê, a gente se prepara e faz tudo conforme a vontade do Senhor e Ele dirige o restante, né? Porque a nossa vida está no controle, nas mãos do nosso Deus. Essa palavra de hoje, ela é uma palavra que eu estou lendo um livro de um pastor, né, o pastor Sérgio Franco, um conhecido nosso. É um livro muito, muito bom. E Deus falou ao meu coração e alguns pontos, né, eu quero compartilhar um pouco com a igreja, compartilhar um pouco com os irmãos, aquilo que Deus me ensinou, né, que é o livro e a palavra, né? Uma coisa ajudando a outra, mas a palavra do Senhor ela é essencial. Ela é fundamental. Então, nós vamos compartilhar um pouquinho dessa palavra nessa noite. Primeiro, nós vamos abrir a nossa Bíblia lá em Efésios 4, versículo 14 e 15. Efésios 4, 14 e 15. Depois nós vamos abrir em outras passagens, mas, por enquanto, vamos abrir aqui em Efésios. Amém? A palavra do Senhor em Efésios 4, versículos 14 e 15, diz assim: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em redor por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Amém? O pastor já orou, né? Já abençoou. E nós vamos agora dar continuidade ao culto, a tudo que já foi feito aqui nessa noite. E aqui, lendo essa palavra, nós, no versículo 14, pegamos aqui, né? Para que não sejamos mais meninos. O pastor falou, né? A palavra que Deus colocou no meu coração para falar um pouquinho de maturidade espiritual, um pouquinho de imaturidade espiritual, crescimento espiritual, que nós precisamos buscar a cada dia das nossas vidas. O crescimento, né, a maturidade espiritual não é algo que nós alcançamos do dia para a noite, mas é algo constante, é algo que deve ser buscado em nossas vidas, sempre. E uma coisa que eu estava pensando, né, geralmente nos cultos de oração nós pedimos muito, né? Eu peço aos irmãos que orem pela minha vida espiritual, eu peço aos irmãos que orem pelo meu crescimento espiritual, não é bem assim que a gente pede? E é bom pedir para que um ajude o outro em oração, mas lembre-se que o irmão não vai poder fazer aquilo que você deve fazer. Essa busca é sua, né? Essa busca pelo crescimento é sua. E na palavra aqui que nós acabamos de ler, Paulo está nos mostrando, exortando, né, a igreja aqui, ao Éfeso, dizendo que não é para ser mais como meninos inconstantes. Então, nós percebemos que o tempo de meninice, o tempo de imaturidade deve acabar em nossas vidas. Nós precisamos crescer em tudo. E esse crescimento só será possível se nós crescermos em Cristo. Não é em nós mesmos, mas é em Cristo. Nós não devemos nunca ficarmos assim acomodados, achando que já atingimos essa maturidade. Que está tudo bem, que está tudo beleza, que está tudo ok. Não, nós temos que estar buscando constantemente esse crescimento espiritual nas nossas vidas. Porque o crescimento, a maturidade espiritual vai produzir para nós bênçãos. E a imaturidade, né, a estagnação, o parar, o não avançar, vai trazer para nós consequências ruins, né? Então, a gente vai ver, à medida aqui que nós formos compartilhando a palavra, os irmãos vão entender um pouquinho daquilo que o Senhor colocou no meu coração. O que é que nós entendemos como maturidade? Alguém pode me dizer aí uma definição de maturidade? Maduro é o que maduro? Ninguém pode falar? Nada aí? Ninguém? O que é que vocês entendem por maturidade? Aline? Experiente, né? Vivido, né? Uma pessoa que está buscando um crescimento, um adulto. A criança
tem os seus comportamentos diferenciados do adulto. E uma coisa interessante, irmãos, é que assim, a maturidade espiritual ela não é medida pela quantidade de anos que nós estamos na igreja, não. Viu? Nós podemos ter 40 anos de crente e não estar ainda maduro espiritualmente. E que possa ter 40 semanas, 40 meses, pode estar mais à frente de nós do que nós que temos, anos de banco de igreja. Então, a maturidade ela não é comparada, não pode ser comparada à maturidade espiritual a anos de crente, a anos de evangélico, a anos que você levantou sua mão e está vindo servir ao Senhor. Então, isso é muito importante. A imaturidade ela é designada como a estagnação. Você não cresce, você fica raquítico ali, você não se desenvolve. E o Senhor quer que nós, a cada dia, nos desenvolvamos, né? Alcancemos a estatura de varão perfeito. E isso só será possível quando nós mergulharmos na palavra do Senhor, quando nós buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração, quando nós tirarmos do nosso meio tudo aquilo que desagrada o coração de Deus. Deus, Jesus, o Espírito Santo, ele tem bradado as nossas vidas, tem falado aos nossos corações constantemente, porque ele tem nos amado, porque ele nos ama. O pastor falou no domingo, o pastor já falou agora, mas assim, nós teimamos muito. A palavra do Senhor diz, quem tem ouvido, isso até já virou chavão. Muitas vezes nós brincamos com isso. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, eu e você. Não é o outro, não. É você que tem que ouvir, sou eu que tenho que ouvir. E muitas vezes nós falamos assim, quem tem ouvidos que ouça, é para você, é para mim, para você. A gente precisa despertar para as coisas que o Senhor tem nos chamado a atenção. Mas nós, muitas vezes, estamos brincando. E também, algo que em casa eu pensando, meditando, né? O pastor... Agora eu vou puxar um pouquinho aqui para cá. O pastor ele tem uma visão diferenciada da nossa. Quando o pastor está aqui na frente, sendo usado pelo Espírito Santo de Deus, ele está nos alertando de uma forma que Deus já falou para ele. E ele vai ser cobrado muito mais do que eu e do que você. Então, ele tem essa obrigação. Muitas vezes nós estamos envolvidos em um problema e nós não enxergamos, mas ele está enxergando, porque o Senhor já deu para ele aquela visão. E muitas vezes eu estou em casa, e graças a Deus por isso, né? Porque eu pego a minha ponga ali, a minha pancada já começa lá dentro de casa, então eu já estou ali com ele, ouvindo, aprendendo, e também a minha visão vai sendo aberta, porque Deus ele é misericordioso. Então o pastor ele é instrumento de Deus para a nossa vida, para consertar, para tentar dirigir as nossas vidas. Então fica essa aspazinha aí aberta. Então, maturidade significa crescimento, significa obediência, submissão à vontade de Deus. Enquanto que a imaturidade é a estagnação, é a falta de crescer, é você parar ali e não se desenvolver. Quando a gente leu aqui Efésios, a gente percebeu que nós não devemos ser mais como meninos, porque o menino ele é inconstante. A gente pega a criança e conduz ela para onde a gente quer. Não é verdade? Ela não tem vontade própria. Nós vamos pegar pelo braço e conduzir, vamos levar para onde a gente quer. Porque eles não têm autonomia, não têm maturidade para escolher para onde vai. Então, os meninos, eles são assim, inconstantes e podem ser levados por qualquer vento de doutrina. E o Senhor não quer isso de nós. O Senhor quer que nós sejamos maduros. O Senhor quer que nós aprendamos cada dia mais da sua palavra. E cresçamos onde? Em Cristo, que é o cabeça. O pastor leu aí no início os mandamentos do Senhor, né? O que é o que o Senhor quer que nós façamos. A receita está aqui. Não é nada novo. É tudo que está na Bíblia, que se renova todos os dias para a nossa edificação. Amém? Então, nós precisamos ter o desejo de querer crescer, ter o desejo de amadurecer espiritualmente. Nós precisamos almejar esse crescimento espiritual. Agora nós vamos lá para 1 Coríntios 3. Vamos lá ver o que é que o Senhor está falando nesta noite para nós. 1 Coríntios 3, os versículos de 1 ao 3, para os irmãos entenderem. Vamos lá. 1 Coríntios 3,
versículos de 1 a 3, que diz assim: Irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podeis, tampouco agora podes, porque ainda sois carnais. Acaso, havendo entre vós invejas, contendas e dissensões, não sois porventuras carnais e não andais segundo os homens? Olha só, capítulo 1 Coríntios 3, 1, 2 e 3. O que é que o apóstolo Paulo está falando aqui para a igreja de Coríntios? Ele chamou a igreja, os irmãos, de carnais. Ele disse que não estava podendo falar para eles como a espirituais. Por quê? Porque eles eram imaturos espiritualmente. Eles ainda não tinham alcançado a maturidade espiritual. Então, o que é que eu concluo aqui? Quando nós procuramos um crescimento espiritual, uma maturidade espiritual, automaticamente nós nos tornamos pessoas espirituais. Quando não procuramos crescer espiritualmente, nós nos tornamos pessoas carnais, pessoas que andam segundo a carne, né? E aqui o apóstolo Paulo está trazendo alerta. Ele não pôde falar para a igreja de Coríntios como a espirituais, porque eles eram carnais, porque eles tinham comportamento da carne. E aí, se você for observar esse capítulo todo aí de 1 Coríntios, vocês vão perceber por que Paulo está falando isso. Ele está falando isso porque nessa igreja aqui de Coríntios havia inveja, havia divisão, havia dissensões. Um era de Paulo, outro era de Apolo, né? Outro era de Pedro. Cada um tinha o seu grupo, cada um tinha a sua equipe, cada um tinha a sua panela, né? Mas poucos eram de Cristo. Tinha aqueles que eram de Cristo também, mas havia uma divisão naquela igreja. Então ele chama a igreja de carnal, por conta dessas coisas que estavam lá. Era uma igreja que tolerava o pecado, era uma igreja que não estava buscando a santidade, era uma igreja que tinha soberba, orgulho, vaidade, muitos queriam ser melhores do que os outros. Tudo isso estava acontecendo lá na igreja de Coríntios. Talvez esteja acontecendo em pleno século XXI na igreja de Cristo. Não estou falando só a igreja IBMA, mas a igreja de Cristo. Muitos problemas. Esses problemas que estavam acontecendo lá na igreja de Coríntios eram problemas que estavam causando imaturidade espiritual naquele povo. São problemas atuais que causam, muitas vezes, a imaturidade no meio do povo de Cristo. Porque nós perdemos muito tempo com coisas que não edificam. Nós perdemos tempo brigando, nós perdemos tempo nos dividindo, nós perdemos tempo querendo ser um melhor do que o outro e esquecemos a busca pelo crescimento espiritual, né? Eu sou de A, eu sou de B. Se A faz, palmas para A. Se B faz, misericórdia. Isso é divisão, é dissensão. O Senhor não quer isso. O Senhor quer que o povo dele seja um povo unido. Um povo unido. E isso só vai acontecer se nós, unidos, buscarmos esse crescimento espiritual. Eu preciso entender que o meu crescimento, o crescimento do meu irmão me faz feliz, porque somos o corpo de Cristo. Então, essa igreja foi chamada pelo apóstolo Paulo de uma igreja carnal, porque a igreja não estava buscando a maturidade espiritual, porque era uma igreja, como eu falei, que murmurava, era uma igreja idólatra, uma igreja que deixava de lado a santificação, que tolerava o pecado, que dividia um grupo de A, um grupo de B, tudo que atrasa o nosso crescimento espiritual. Então, nós precisamos entender, né, que isso tudo que estava acontecendo era a principal causa do problema daquela igreja. Foi diagnosticado pelo apóstolo Paulo. E hoje, o que é que tem impedido o seu crescimento espiritual? O que é que tem impedido o meu crescimento, a minha maturidade espiritual? Não é tempo mais de mimimi, né? Nós estamos vivendo uma geração chata. É uma geração chata.
Sinceramente, vou fazer 49 anos, mas eu acho que, ou eu sou de outro tempo, eu não sei, porque essa geração que nós estamos vivendo é uma geração chata, uma geração cheia de disse-me-disse, uma geração cheia de mimimi mesmo. Tudo reclama, tudo questiona, tudo procura confusão. Eu me lembro quando eu me converti, lá na igreja do Final de Linha, eu não me lembro que havia tanta coisa como há hoje. Era diferente, a gente tinha o prazer de adorar o Senhor. Hoje a gente não quer vir para a igreja porque é o irmão A que está dirigindo. Cadê a maturidade espiritual? Eu não vou hoje não, porque eu estou morta de cansada. Se eu pudesse hoje, também não estaria aqui, porque essas 2 últimas semanas foram corridas, né? Volta às aulas, vai de manhã para a escola praticamente semana toda. Gabriel já começou a estudar, o pique de casa. Mas a gente tem que vir buscar o Senhor. Você pode me dizer, em casa também eu busco, mas não é igual, não. Não é, não. Não é de jeito nenhum. Aqui é o corpo junto, reunido, todo mundo com o mesmo pensamento, buscando ao Senhor. Em casa você até ouve, você acompanha pela internet, pela televisão, pelo YouTube lá, mas não é a mesma coisa de estarmos aqui juntos. Então, a gente precisa entender que nós precisamos, a cada dia, buscar esse crescimento espiritual. Entender que esses problemas que aconteciam lá, muitas vezes acontecem hoje e estagnam o nosso crescimento e paralisa o nosso crescimento. E isso não agrada o coração de Deus, porque nós estamos buscando a cada dia, né? Cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo. É preciso despertar, irmãos, porque Jesus está voltando. É preciso ter uma consciência modificada. É preciso. E não é possível, né? Que a gente tem falado, que quem chega aqui prega, irmãos de fora, irmão da própria igreja, o Senhor usa. E por que a gente parece que tem comichão nos nossos ouvidos? Por que acontecem essas coisas? Precisamos buscar no Senhor discernimento, buscar ajuda, dizer, Senhor, eu preciso alcançar esse amadurecimento, esse crescimento espiritual. A última leitura de hoje está lá em 1 Pedro 2, de 1 a 3. 1 Pedro 2, 1 Pedro 2, de 1 a 3. Eu vou ler para os irmãos aqui. 1 Pedro 2, de 1 a 3, que diz assim: deixando, pois, toda a malícia, todo engano, fingimento, inveja e toda murmuração, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provaste que o Senhor é benigno. Observe aqui, ó, que a gente vai analisar um pouquinho aqui essa passagem aqui de 1 Pedro 2, de 1 a 3. Primeiro, o que é que a gente está vendo aqui que ele está trazendo para nós? Deixando, pois, toda a malícia, todo o engano, todo o fingimento, toda a hipocrisia, toda a murmuração, tudo que estava acontecendo lá na igreja de Coríntios, né? E aqui já tem um alerta para que deixe tudo lá, que nós também possamos deixar. Para quê? Para que eu possa desejar agora, como crianças nascidas, ou seja, quando agora nós passamos por um novo nascimento, nós agora desejamos afetuosamente, algumas traduções vai dizer que nós estamos desejando ardentemente, como meninos, o quê? O leite racional. A criança, né, quando nasce ali, ela tem a necessidade de mamar no seio da mãe, né? Aquilo ali é o leite puro, é o leite genuíno, é o leite que vai alimentá-la. Então, a palavra do Senhor está dizendo aqui, ó, que a gente tem que largar tudo que não agrada o coração de Deus e desejar com desejo ardente, com desejo intenso, com desejo grande, o quê? O leite racional, não falsificado. Para quê? Para que a gente cresça. Então, ó, eu preciso buscar isso aí, porque nós já provamos que o Senhor é bom, que o Senhor é benigno. Então, nós observamos aí que, de acordo com essa leitura, é necessário alimentar-se bem. Alimentar-se bem. Eu preciso me alimentar bem. De que é que nós estamos nos alimentando?
Para crescer espiritualmente, nós precisamos do alimento bom, um alimento de qualidade, um alimento genuíno. Mas existem duas coisas aí que a gente precisa fazer de acordo com esse texto para alcançarmos cada dia mais a maturidade espiritual. A primeira coisa está lá no início, deixando, pois, tudo, malícia, engano, fingimento, inveja, murmuração. Eu vou deixar, eu preciso estar limpo. Deixar tudo isso aí. Aí a gente pensa assim, as crianças, antigamente, hoje é mais complicado, né? Que a pós-modernidade trouxe algumas coisas que não são legais. Mas antigamente, a criança só sentava à mesa quando tomava banho. Quando chegava da escola, vinha tomar banho primeiro. Então, se despir de tudo aquilo que não é legal, da sujeira. A palavra está dizendo o que para a gente aqui? Ó? Deixa de lado tudo aquilo que não vem do Senhor para que você cresça espiritualmente. Então, a gente precisa deixar. Ou seja, nós precisamos estar limpos, buscando essa maturidade espiritual. E a outra coisa que a gente vê aqui nesse texto é que a comida ela não pode ser falsificada. Você vai sentar à mesa, mas para comer o quê? Qual é a mesa que você vai sentar? Qual é o banquete da fofoca, da mentira, da maledicência, de falar mal do outro? Ou você vai sentar numa mesa que a comida ela é agradável, boa, perfeita, conforme a vontade do Senhor. Então, a comida que nós devemos desejar para alcançar essa maturidade espiritual é uma comida não falsificada, é uma comida pura, é uma comida genuína, legítima, verdadeira. E onde é que nós vamos encontrar essa comida? Na palavra de Deus. Nós vamos encontrar essa comida na palavra de Deus. É onde vai nos ensinar através do quê? Dos mandamentos, através das orientações, através das exortações, como é que nós alcançamos a maturidade espiritual. Não vamos alcançar de vez, não. Como eu falei, é processual. Cada dia um pouquinho. Reconhecendo que erramos, tira uma coisa hoje, tira uma coisa amanhã e busca, e conserta, e vai buscando, e vai se aperfeiçoando naquele que é o cabeça, em Jesus Cristo. Nós estamos muitas vezes deixando de lado a Bíblia e nos envolvendo com livros, com cultura, com tradição, de coisas que não edificam. Cuidado onde nós estamos buscando o alimento para as nossas vidas, porque o mais importante para nós é a nossa vida espiritual. Essa vida secular aqui, ó, esse trabalho, a faculdade, o que a gente tem almejado aqui, tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar. Nós não vamos viver aqui eternamente. Então, nós precisamos nos preocuparmos cada vez mais com a nossa vida espiritual. Não estou dizendo com isso aqui que ninguém vai estudar, que ninguém vai trabalhar, que todo mundo fica em casa só lendo a Bíblia, não. Eu estou dizendo que a gente precisa buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Muitas vezes nós estagnamos na nossa vida espiritual porque nós mesmos somos os culpados, porque deixamos Deus, deixamos a Bíblia, deixamos as orientações de lado e queremos seguir os nossos próprios desejos. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos dê força para que nós possamos alcançar a maturidade, porque depende de mim, porque depende de você. Deus nos abençoe.